Pod do Arte, um podcast dedicado a falar sobre arte, cultura e educação. Oi, gente, a gente está num dia muito especial, recebendo uma super convidada para o nosso Pod do Arte, que é a Luciane, e vamos falar de um tema muito legal, que é a felicidade e bem-estar. É um dia bem feliz, né, Lu? Ai, que delícia. Fala um pouco de você, quem você é. Fala assim, bom, primeiro, Patrícia, obrigada pelo convite. Eu acho que eu me sinto sempre muito feliz. E você acompanha o projeto já há muito tempo, né? Sim, já conheço. O planejamento dele, tudo. Isso, eu já conheço o projeto, acho que a gente, né, já teve vários contatos, há anos que a gente vem acompanhando o projeto. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou administradora, tenho mestrado na área de gestão da informação, sou da área da educação. Por que eu estou fazendo, né, esse briefing aí da área da educação? Porque toda a minha história sempre foi dentro do setor educacional. Estou no setor educacional há mais de 22 anos. E sou uma pessoa que eu acredito muito em todos os projetos que envolvam transformar a vida das pessoas por meio da educação. E a educação, ela tem, acho que assim, vários pilares. A gente transforma a vida de uma pessoa por meio da arte. Exatamente. A gente transforma a vida de uma pessoa por meio, né, da saúde física. A gente transforma a vida de uma pessoa por meio da própria educação. Então, envolver, né, esporte também, o esporte, a nutrição. Então, envolver essas temáticas, elas trazem, assim, para mim, muito prazer para conversar. Então, obrigada por esse convite. Como eu estava falando, né, nesses últimos 22 anos, a gente vê uma transformação intensa, né, não só no setor educacional, mas também na sociedade. O que isso significa? Isso significa que a gente acabou de passar por uma pandemia que teve um impacto na saúde emocional e na saúde mental das pessoas, que foi enorme, foi intenso, mas a sociedade já vinha demonstrando vários sinais de que a gente caminha para um processo onde as pessoas onde a gente tem altos índices de ansiedade, onde a gente tem altos índices de depressão, onde a gente tem altos índices de pessoas com síndrome do pânico. E uma curiosidade, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Ansioso, é? Será que a gente sente ansiedade ou não? Sim. Me fala uma coisa, a alegria, a felicidade e o bem-estar são coisas gratuitas. E por que tão difícil conseguir se é uma coisa que você não consegue comprar? Essa eu acho que é assim, a pergunta que a pergunta mais reflexiva relacionada a isso, né? Quando a gente fala de felicidade, a gente pode ter várias definições, vários contextos, né, e várias interpretações. Isso, né, no senso comum. Mas quando a gente fala de felicidade baseado numa ciência, baseado, por exemplo, na psicologia positiva, baseado nos estudos que vêm mostrando o que realmente gera felicidade, os estudos chegam à conclusão que o que te gera felicidade é isso que você falou. Não é aquilo que a gente pode comprar, mas é aquilo que a gente pode viver. Então, felicidade não é comprar uma bolsa nova, um carro novo. Não. É uma felicidade, é uma alegria passageira. É uma alegria passageira, é um prazer passageiro. Porque logo você quer um outro novo, é melhor do que aquele que você comprou. Eu percebo isso, que quando você compra uma coisa, você aproveita um pouquinho, mas você já vai planejando o próximo, né? É como se a gente tivesse aquele vazio assim, e o tempo todo, né, você precisa suprir aquilo ali. E tem uma coisa muito interessante, que é as pessoas viverem no futuro, né? O se. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu conseguir aquele emprego dos sonhos, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela casa, né, no formato que eu imagino, eu vou ser feliz. Então, por que pessoas que têm, né, poder aquisitivo, representativo, pessoas que têm posses, elas se sentem infelizes ou estão depressivas? Então, uma coisa interessante, tem uma pesquisa que é a pesquisa mais longe da história, mais longeva da história, ela tem mais de 80 anos, é uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard. Harvard tem uma referência muito grande em relação aos estudos, né, de felicidade, e ela mostra o seguinte, o ponto mais importante que eles chegaram na conclusão dessa pesquisa, imagina que, olha, uma pesquisa de 80 anos, você não tem o mesmo pesquisador passando por ela, você tem vários pesquisadores que acompanham, ela já está, se eu não me engano, é o quarto pesquisador, né, que está dando continuidade a ela. Ela nunca foi interrompida, então nunca faltou recurso, enfim. É uma pesquisa que começou avaliando 700 homens
né, isso há 80 anos atrás, e depois ela foi expandindo né, no círculo familiar. Então, o que eles avaliaram? Relações sociais, a parte cognitiva, a parte neurológica, né, toda a pesquisa é uma pesquisa bastante completa. E o ponto mais importante que eles chegaram no resultado da pesquisa foi que o que te gera bem-estar e o que te gera uma vida boa são as relações com as pessoas, são as relações sociais. Então, o apoio que a gente tem quando a gente é cercado de relações confiáveis, onde você se sente segura, onde você tem apoio emocional, isso te gera... Sem dúvida. E você acha que não é uma coisa cultural? Não, independente da cultura, da classe social. Independente, é uma coisa que mundialmente as pessoas precisam do apoio do outro. Então eu sempre gosto de falar assim, olha, existe uma diferença entre solitude e solidão, né? E muita gente faz apologia à solitude, estar sozinho, eu gosto de estar sozinho. A nossa cultura tem pregado muito isso, né? Olha, o não ter mais filhos, ficar mais no seu espaço, não ter tanta convivência com as pessoas, mas isso não faz bem para a nossa saúde, nem emocional e nem para a nossa saúde mental. E a gente percebe que tem muitas pessoas que não têm filhos, mas estão querendo cachorro, né? É a época do pet. Uma transição, né? Pai de pet, mãe de pet. Eu falo, eu sou uma pessoa que adoro cachorro, mas existe uma linha muito tênue. É porque lidar com o ser humano, Patrícia, não é uma coisa fácil. Não, acho que é o maior desafio, na verdade. Lidar com o ser humano não é. As pessoas, né, nos confrontam, as pessoas divergem das nossas ideias, as pessoas fazem a gente refletir e eu acho que esse é o mais importante, as pessoas fazem a gente entrar em contato com aquilo que talvez a gente tenha de pior. Então, se aquilo te confronta, só que isso faz crescer. Isso permite que exista um aprendizado, isso permite que a gente possa refletir e, né, acho que assim, buscar uma forma de se desenvolver. E a gente está muito na cultura do descartável, né? Por isso que tem tanto divórcio, separação, não dá mais, troca. Sim. Amizade troca, tudo troca, sim, né? Sim, é mais ou menos assim. Esses dias atrás eu vi um videozinho que eu achei bastante interessante, né? Nós estamos numa geração que é a geração que tem maior acesso à tecnologia, numa geração que tem maior acesso à liberdade, à quebra de tabus. No entanto, é a geração com maior índice de depressão, com maior índice de estresse, com maior índice de falta de realização. Então, as coisas passam a ser assim, aquele mundo líquido, né? Que o Bauman fala. É uma coisa muito rápida, é uma geração fast food, uma geração miojo, né? 3 minutos, deu certo. Por que eu não preciso investir nisso, numa relação? Né? O amigo fez uma postagem que não gostou, você vai lá e bloqueia. Uhum. É uma fase de geração. A rede social facilita muito isso, né? Bloqueia, não né? Não gostou, passa. Não quer, bloqueia. Assim é fácil, né? É mais ou menos isso. E a vida não é dessa forma, né? A gente precisa lidar com o enfrentamento, a gente precisa lidar com a verdade da vida, com aquilo que realmente nos faz a gente poder buscar, acho que assim, uma realização. E é isso que gera bem-estar e felicidade. Não tem como falar sobre bem-estar, sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sem falar sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento ainda é um tabu, né? O tabu em que sentido? As pessoas acham, por exemplo, que autocuidado, primeiro que é você se tornar egoísta. Se eu estou olhando para mim, isso significa que eu não preciso mais olhar para o outro. Isso é um tabu, isso é um mito, né? Vamos falar assim. O segundo ponto, autocuidado é para quem tem dinheiro. Autocuidado é para quem pode ir pro spa. Não é verdade isso. Não é verdade. Porque o autocuidado você pode fazer sozinho em casa, colocando uma música que você gosta, tirando minutos para reflexão. Autocuidado é, por exemplo, você escolher uma literatura que vai fazer, né, você aprender um pouco mais. Então, a gente tem vários tipos de autocuidado, intelectual, emocional. Então, não ter o recurso não é uma desculpa para falar não posso me cuidar, né? Não posso me cuidar, isso é mito. São mitos do autocuidado. Falar que, olha, não, é para quem tem tempo. Né? Tem gente que fala assim, eu não vou, é que não se prioriza. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para uma hora você tem que achar, nem que for no hospital doente, você vai ter que achar um tempo para se cuidar, não é? Mais ou menos isso. Então o autocuidado envolve, aí voltando naquilo que você falou, que as pessoas não querem
confrontar e conviver com o outro. E conviver com o outro faz com que a gente se torne um ser humano melhor. Porque conviver com alguém que é muito parecido com você, as pessoas só reafirmam o seu posicionamento. Agora, e conviver com pessoas que têm ideias divergentes? O que é que a gente pode aprender? Eu sempre utilizei uma estratégia na minha, né? Eu sempre ocupei cargos executivos e no setor executivo a gente tem muito embate, né? As pessoas têm ideias divergentes, têm posicionamentos, né, que naquele momento ou são porque realmente você acredita naquilo ali que você está dizendo, ou é simplesmente porque você quer confrontar e não quer perder o seu espaço dentro do local de trabalho. Mas eu, assim, nos últimos anos eu posso dizer para vocês assim, que eu adotei uma conduta que faz com que a gente possa ouvir muito, ter uma escutativa boa e que também permita com que você entenda o lado do outro, que é, no momento em que a pessoa está te explicando algo, está tentando te colocar o posicionamento dela, é você se colocar numa condição de, primeiro, de ouvinte, se desarmar e tentar entender. Então, sabe aquela pergunta que sempre o psicólogo faz? Fale-me mais sobre isso. Me fala mais, o que você está vendo, né, Patrícia, que eu não estou vendo nesse projeto? Por que a gente está divergindo? Então, essas relações, isso melhora as relações. E você acha que os jovens, os universitários, eles estão abertos, eles querem saber mais desse assunto? Eu acho que assim, olha, os jovens já têm mais consciência do que as gerações anteriores em relação à necessidade desse cuidado. Como eu falei, ainda assim, ó, por exemplo, se você sai da sua casa aqui agora e tropeça ou cai e machuca, sei lá, quebra o seu cotovelo ou quebra o seu pé, você pega um atestado, ok? Você vai voltar para o seu ambiente de trabalho, as pessoas vão, poxa, a Patrícia quebrou o pé, quebrou, né, o braço e tal, isso é completamente natural. Agora vamos supor que numa noite você está dormindo e você tem uma crise, né, uma síndrome do pânico, no dia seguinte você procura ajuda, vai para um médico, o médico te dá um atestado e aí você volta para o seu ambiente de trabalho e fala que o seu problema foi emocional. Existe preconceito? Claro que sim. As pessoas ainda não aceitam. As pessoas não aceitam. As pessoas aceitam você ter tido, sei lá, uma cólica de rim, aceitam você ter tido qualquer outro problema físico, mas quando se trata da saúde mental, o tabu ainda o preconceito ainda é muito grande. Então, eu acho que essa geração, os jovens, eles têm uma consciência melhor, eles se permitem mais. Eles estão mais propensos, índices, né? A gente sabe, olha, vem aumentando o índice de suicídio. Então, isso é muito triste, né? De jovens em ambientes universitários. Eu tive o ano passado nos Estados Unidos, primeiro eu fui para Nova York, fiquei 45 dias lá, em contato com 2 universidades para entender como é que eles trabalham a questão do bem-estar e saúde emocional. Depois, em setembro, eu voltei novamente para o sul da Flórida e aí fui para a Lynn University, para a Miami University. A Miami University tem um programa de cuidado e bem-estar de saúde emocional que você fica assim fascinado, mas o fascinado no sentido de ver assim, a consciência que eles têm em relação à preocupação com o bem-estar. Porque quando você fala de educação, não tem como você pensar na educação sem uma formação integral do ser humano. Não pode pensar numa formação só técnica. Você não pode pensar que, olha, né, uma criança, um adolescente, ele precisa ser alfabetizado. Não, ele não precisa ser alfabetizado somente. Ele precisa desenvolver as habilidades socioemocionais, as habilidades, né, cognitivas, criativas. E para um adolescente, para um jovem, ele precisa aprender a profissão dele? Ele precisa, sim, toda a parte técnica, toda a parte teórica, mas ele precisa saber como viver no mundo, como conviver com as pessoas. E muitas vezes sem o apoio de estrutura familiar, né? Sim. Tem que vencer isso ainda. Porque as famílias estão meio desorganizadas, né? Pensei aqui, você está falando, eu estou refletindo, que tem muitas crianças que têm síndrome do pânico, que arrancam cabelo, que se cortam, que se beliscam. Eu atendi várias, sabe, na escola, assim. E está começando muito cedo isso, né, essa inquietação emocional. Muito cedo. Você acha que dentro desse padrão, a arte ela pode contribuir no desenvolvimento melhor para as crianças? Pode, não só para as crianças, Paty, mas isso que você trouxe, esse ponto que você trouxe também para os jovens e adolescentes.
Olha que interessante, eu fiz um grupo de estudo há algum tempo atrás, isso faz mais ou menos uns 7, 8 meses, por curiosidade mesmo, com alguns jovens adolescentes. E, pasmem, uma das jovens que estava no grupo, ela contou que elas se reúnem para chorar. Elas marcam, então assim, os pais não sabem, elas têm uma relação de confiança entre elas têm por volta de 15, 16 anos, então elas marcam um dia específico para elas chorarem. Como é que elas fazem isso? Olha que coisa mais... Eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu também, na hora, assim, no momento, me chocou, porque eu falo assim, olha, talvez a gente não tá vendo algumas coisas. Tá dando atenção, né? Pra que tá do seu lado. Justamente essa atenção. Então, assim, elas marcam e aí, durante... Cada uma leva aquilo que tá fazendo ela sofrer naquele momento. E depois eu fiquei pensando, falei, nossa, isso é um grupo de terapia, né? Comigo. É um grupo de terapia. O duro é o conselho que você vai dar pra aquela menina, né? E foi muito interessante que não tinha uma menina presente, que era do grupo delas, e elas ressaltaram muito a presença dessa amiguinha, que ela é a amiga que traz elas para a realidade. Tipo assim, depois que elas choraram. Tem uma conselheira. Que elas falaram, então, por exemplo, quais são as angústias, né? Não ter abertura de espaço de conversa com os pais, não terem os sentimentos de sofrimento validado. O que isso significa? Uma delas deu como exemplo, olha, quando eu tô na semana de prova, eu falo para minha mãe, eu tô com dor no estômago. Ela tem azia, sente dor no estômago, e aí ela falou assim, a minha mãe fala assim para mim, mas você não tem conta para pagar, você só tem que estudar. Então, assim, invalida o sofrimento, e aquele é o sofrimento dela naquele momento. Tem que entender que aquilo é real, é o que está causando sofrimento. Então elas têm essa rodada, e aí depois que elas, né, externalizaram tudo isso, aí essa amiguinha é a que puxa e fala assim, mas e quando a gente já puder dirigir, quando a gente já puder viajar sozinha, quando a gente... Eu fiquei fascinada, porque eu falei assim, nossa, eu quero conhecer, aqui traz todo mundo, ela traz o olhar positivo, ela traz o olhar depois do, sabe assim, o que a gente pode viver o sofrimento é permitido, pessoas felizes sofrem, pessoas que têm saúde emocional. Felicidade, acho que a vida da pessoa é tudo perfeito. É um paraíso. Não, pessoas felizes sofrem, só que elas sabem reconhecer as suas emoções, isso é muito importante. Então a arte, né, voltando um pouquinho no que você perguntou, a arte, ela tem primeiro que assim, a psicologia positiva, ou a psicologia, né, tem uma área específica da psicologia que faz tratamento terapêutico por meio da arte. Então, por exemplo, uma criança pode expressar os seus sentimentos por meio da arte. Tem um programa num hospital onde as crianças pintam um ursinho branco. E elas pintam o ursinho por quê? Né? Elas recebem o ursinho branco. E aí, enquanto elas estão em tratamento, elas pintam. Pela pintura é possível fazer uma análise de qual é o sentimento dela. Pelas cores, pela intensidade, pelos desenhos, não tem isso na escola? Sim, a criança fazer, né, o desenho onde ela externaliza se ela está sentindo dor. Então a arte tem esse impacto muito forte, né, no bem-estar. Ô Lu, e o que é pertencimento na sua visão? Pertencimento é você se sentir parte de algo. E é muito importante para nossa felicidade estar fazendo parte de alguma coisa, não é? Sim. Ou da escola, ou da igreja, ou do prédio, sei lá, do condomínio, não sei, de um grupo, né? É você se sentir, como se a gente fosse, é como se você não fosse invisível, né, Patrícia? Pertencimento, ele gera esse sentimento, de não ser invisível aos olhos dos outros. Então, se eu me sinto pertencente, se a minha família me vê, se o meu pai me vê, se a minha mãe me escuta, estou pertencendo à minha família. Se os meus amigos, né, se eu tenho uma relação de confiança com eles, eu pertenço àquilo ali. E eu percebo que quando a gente chega numa escola, as crianças pertencem ao projeto. Então, desde o começo, eu ponho camiseta em todo mundo, porque a camiseta com a marca, com a nossa logo, eu tô falando, você pertence a esse projeto. Sim. E eles adoram, se sentem felizes, cuidam da camiseta, querem levar embora. Você vê isso é muito bacana. É, né? Muito, porque você vê que é um artigo físico, mas que ele torna a ter um significado emocional, que é muito maior do que uma camiseta. Para ele, aquilo ali significa, eu faço parte do grupo. Significa o pertencimento no sentido de, olha, não é uma camiseta que eu tenho,
É um projeto, tem uma ligação parte. Emocional, eu faço parte. É uma ligação emocional e que gera uma sensação de bem-estar também, né? Então isso é muito gratificante. E além disso, quando a gente fala de projeto de arte, a gente fala eu poderia dizer assim, não só no projeto de arte, mas quando a gente fala de felicidade, quando a gente está desenvolvendo, manuseando, que nem uma criança que está lá naquele momento participando, né, o organismo dela está gerando o hormônio da felicidade. E qual que é ele? O hormônio da felicidade, a dopamina. Então, a gente precisava comprar ele de líquido para beber. É um potinho, né, da dopamina. Então, assim, o hormônio da felicidade, ela gera essa sensação de prazer, ela é uma substância química, né, um neurotransmissor que é importante para a gente atingir essa sensação de bem-estar. Então, quando a gente está exercitando o exercício artístico, isso pode levar a liberar esse hormônio. Então, tudo aquilo que pode levar a gente a liberar o hormônio de felicidade, a gente tem que praticar. Acho que o esporte também faz isso, não faz? O esporte também faz isso. Então, as relações sociais, o exercício da gratidão. Então, várias pesquisas científicas, né, mostram quais são as estratégias que a gente deve usar para que a gente possa ter esse sentimento de realização, de bem-estar. Ô Lu, e quem quiser saber mais do seu trabalho, sobre esse tema tão maravilhoso, que dá vontade de falar o dia inteiro, aonde que a pessoa pode acessar? A gente vai deixar aqui marcado, mas se quiser falar alguma coisa. Sim, claro. Então, assim, como eu comentei, eu venho do setor educacional e a gente deve lançar agora e nos próximos meses, tá? Mas já está no ar a plataforma, que é a Global Bliss Academy. O Bliss, Patrícia, ele tem o mesmo significado do rap. E é uma palavra gostosa de ouvir, né? Bliss. Ela é um hub educacional de saúde emocional e saúde mental. Então ali as pessoas encontram vários cursos, vários materiais gratuitos, podcasts e também e-books que tratam temas, por exemplo, como construir a resiliência, como conhecer assim, quais são os aspectos, né, da ciência da felicidade, da psicologia positiva. Então fica aí a indicação. E para quem está ouvindo, uma frase para o dia, qual que é? Seja feliz, talvez, não sei. Seja feliz e assim, se conheça. Se conheça, porque o autoconhecimento é o que vai fazer com que você também entenda, saiba lidar com as suas emoções, conheça as suas emoções. Isso é importante, porque a felicidade, como fala assim, tem muita gente que fala assim, a felicidade é subjetiva, né? Não, a felicidade não é subjetiva. A felicidade, a ciência mostra que sim, aquilo que pode te trazer felicidade são coisas muito mais simples do que a gente acha no dia a dia, né? Tá bom? Obrigada, viu? Uma honra ter você aqui e vai voltar com certeza. Obrigada, eu que agradeço, Patrícia. Desejo muito sucesso para esse projeto que você tem. Eu conheço aí há anos, é um projeto lindo que tem impactado vidas imensamente e com certeza. Ele não está impactando somente agora, nesse momento. Isso que está sendo fortalecido e gerado nessas crianças é um impacto para a vida. Para a vida. Então, é fortalecer essas crianças emocionalmente, intelectualmente, para que, né, isso reverbere aí no histórico de vida delas para o futuro. Então, parabéns por esse projeto. Obrigada, viu? E aí, curtiu? Compartilha esse podcast que semana que vem tem mais.